Vamos dar continuidade aos nossos 10 dias de oração e eu fico contente com o retorno de vocês. Eu tenho visto que muitos de vocês têm gostado. Estamos fazendo aqui uma série de vídeos diferentes, mas para mostrar a importância da oração, mesmo que você ou eu gostemos de estudar a Bíblia ou de debater sobre a Bíblia, é fundamental termos uma vida de oração, porque a oração é a respiração da alma, diríamos assim. Nós precisamos ter esses momentos íntimos com Deus para que até mesmo o nosso estudo da Bíblia seja eficaz. Hoje eu quero falar para você sobre a verdadeira missão do cristão. Muitas pessoas, por mais sinceras que possam parecer, elas acham que a missão delas é fazer barulho em favor do cristianismo. E eu quero lhe explicar que as coisas não são assim. Antes de lhe explicar isso, me acompanhe na leitura de Mateus 28, 18 a 20, porque aqui encontramos a verdadeira missão do cristão. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. De acordo com Jesus, a principal missão do cristão é ir, fazer discípulos, fazer novos seguidores de Cristo, batizar essas pessoas para marcar a entrada delas na igreja e na comunidade cristã, no corpo espiritual de Cristo, e depois ensinar esses novos discípulos. Ou seja, Cristo nos ensina que devemos trazer pessoas para Cristo e discipulá-las, prepará-las para os desafios da jornada cristã. Muitas pessoas acham que a principal missão do cristão é falar de teoria da conspiração. Não é. Muitos acham que a principal função do cristão é ficar falando que a terra é plana. Não é. Muitos passam mais tempo pregando e falando sobre a maçonaria do que sobre Jesus Cristo. Esta não é a missão que Deus confiou a você e a mim. A missão que Deus confiou a você e a mim é fazer discípulos, guiando essas pessoas a Jesus Cristo por meio da mensagem bíblica e discipular essas pessoas para que elas possam amadurecer na fé, saberem, terem recursos para lidarem agora com os desafios da vida cristã e discipular essas pessoas para que elas levem outras pessoas a conhecerem o evangelho que transformou a vida delas também. Essa é a principal missão do cristão. Então eu tenho uma coisa a lhe dizer: não perca o seu tempo com sites, grupos, qualquer tipo de pessoa que esteja envolvida com uma missão que não é a missão de Cristo. A missão de Cristo é levar o evangelho, como se encontra na Bíblia, mostrando para as pessoas um Cristo crucificado, ressuscitado e que se encontra no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. Nossa missão não é ficar falando de teorias da conspiração, não devemos falar mais do diabo do que de Deus, não devemos falar mais em maçonaria e sociedades secretas e jesuítas do que de Deus. E não vamos, não é, meus amigos, ser adeptos da absurda e ridícula teoria da terra plana, que só tem endurecido ainda mais o coração dos céticos para não darem crédito à religião. Devemos também entender que por mais que líderes religiosos tenham as suas falhas e são pecadores, nós não podemos perder o nosso tempo criticando tais pessoas. Nós precisamos sempre ver o que há de bom nas pessoas e precisamos sempre nos lembrar de que assim como um líder da nossa igreja tem defeitos, nós também temos. E se nós focarmos para os nossos defeitos, para resolvermos esses problemas com a atuação do Espírito Santo em nós ao longo da nossa vida, nós não vamos perder o nosso tempo em criticar a liderança da igreja, mesmo que não concordemos com a liderança em tudo. Quem disse que você e eu somos obrigados a concordar em tudo? Nós não somos. Em matéria de doutrina, nós temos que aceitar todas as doutrinas, nossas 28 crenças fundamentais. Agora, em relação a procedimentos e métodos,
Cada um é livre para discordar daquilo que quiser, mas sempre com respeito. Porque se nós não o fizermos com respeito, as pessoas de fora não verão o cristianismo em nós. Jesus disse em João 13:35 que nisto conhecerão as pessoas que nós somos discípulos dele, se nós nos amarmos uns aos outros. Como que uma pessoa vai querer fazer parte da nossa igreja se ela vê um membro criticando com violência, com má educação, um líder? Brigando, xingando, escrevendo palavrões na rede social. Esta pessoa não tem a característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, ele não vai fazer parte dos remanescentes. Tem muita gente que não entende que os filhos remanescentes de Deus, ou seja, o restante que será fiel a Deus pouco antes da volta de Cristo, no momento da grande tribulação de Apocalipse 13, eles não têm só as características de Apocalipse 12:17, né? Apocalipse 12:17 fala, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que e tem o dom profético, de acordo com Apocalipse 19:10. Mas essas são duas características. Tem a característica de João 13:35, que seremos reconhecidos como discípulos pelo amor de uns para com os outros, e tem a característica de Tiago 1:27, né, que diz que nós cuidaremos dos órfãos, das viúvas em suas necessidades e nos manteremos incontaminados do mundo. Então foque nessas coisas. E lembre-se, quando você tiver um problema com alguém, use os passos de Mateus 18. Não fique expondo publicamente o problema que você tem com a outra pessoa, as divergências. Aborde o seu irmão pessoalmente. É pecado não resolver conflitos da forma como Jesus ensina em Mateus 18:15-18. Aborde primeiro o seu irmão para se reconciliar. Se ele não te ouvir, leve 2 pessoas ou 3 como testemunhas. Se ele não te ouvir, leva o caso à igreja. Se a igreja não ouvir, resolve de outra forma. Então foque em ser um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, que olha para si e não para os outros, e que tem como principal missão pregar o evangelho e não perder tempo com teorias conspirativas. Não é outra palavra. Foque em ser um cristão que não critica os outros, não olha para os erros dos outros, mas olha para os seus próprios erros, e foque em ser um cristão missionário que prega Jesus Cristo morto, ressuscitado e que se encontra no santuário celestial como sumo sacerdote, ao invés de ficar falando de teorias da conspiração. Vamos finalizar com uma oração mais uma vez? Convido a você que feche os seus olhos. Senhor, ajuda-nos a sermos verdadeiros missionários. Ajuda-nos a sermos os missionários de Mateus 28:18-20. Missionários que fazem discípulos e que ajudam essas pessoas a aprenderem mais ainda para terem uma vida cristã abençoada e superarem as dificuldades da caminhada cristã neste mundo pecaminoso. Tira de nós, Senhor Deus, qualquer falsidade, tira de nós qualquer hipocrisia, tira, Senhor Deus, de nós a negligência e também a preguiça. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de fechar o vídeo, não deixa de assistir a este videozinho curto sobre um seminário de finanças bíblicas que eu estou preparando com muito carinho para você. Ele poderá revolucionar a sua vida se você fizer a inscrição e participar dele. Qualquer prosperidade financeira adquirida sem antes sermos pessoas de mentalidade próspera, ela não dura. Quantas pessoas que já ganharam na Mega Sena permaneceram ricas? Uma grande minoria. Por quê? Porque não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Se ela não mudou a sua programação mental, a forma como ela lida com o dinheiro, ela pode ganhar 3 mil, 10 mil, 100 mil, 300 mil por mês. Ela vai gastar tudo do mesmo jeito. Se você quer fazer um seminário diferenciado, né, em relação aos demais, que ensinam você apenas a ter dinheiro, ao invés de ensinarem antes você a ser uma pessoa de mentalidade próspera, então clique no link aqui na descrição deste vídeo e se inscreva nesse seminário, porque eu quero ter o prazer, né, de dar essas aulas gratuitas para você, meu aluno e minha aluna.